Olá, tudo bem? Estava aqui meditando numa palavra a qual o Senhor ministrou no meu coração e essa palavra, na verdade, ela tá desde ontem. Então, hoje eu fui trabalhar, terminei meu trabalho e a palavra do Senhor fala que nós temos que ser gratos, né? Dar graças em tudo. E então, que nessa tarde nós devemos ser gratos por tudo que Ele tem feito por nós, amém? E eu queria deixar essa palavra a qual o Senhor ministrou no meu coração e Ele ministrou 3 palavras: promessa, herança e legado. E quando o Senhor ele ministrou essas 3 palavras no meu coração, eu falei assim, Senhor. E a história hoje a qual eu vou falar é a história de Abraão. Abraão ele carregou um legado, ele carregou uma herança, deixou uma herança e carregou um legado maravilhoso da parte de Deus. E quando Deus ele falou para Abraão, ele aparece para Abraão e fala para Abraão sair do meio da sua parentela, né, que Deus ia levar ele numa terra onde Deus iria mostrar. Abraão ele ouve e ele obedece ao Senhor, ele sai na obediência do Senhor, né, e vai viver aquilo que Deus tinha sobre a vida dele. A promessa a qual estava sobre a vida dele, porque a promessa estava na vida dele de Sarai, que era sua esposa. Quando ele sai da terra da sua família, ali eles enfrentam dificuldades, ali ele enfrenta, né, muitas coisas ali. A gente olhando pela história, né, a gente vê quando ele chega na terra de Canaã, Deus ele fala, essa terra aqui será tua. Já deixando, né, ali dito a ele que aquela herança seria dele, seria da descendência dele. Então, quando nós olhamos a herança, aí quando nós olhamos o legado e quando nós levamos da palavra do Senhor, que vai dizer em Gênesis 12, nós levamos ela lá em Cristo também, a qual o legado e a herança que Jesus nos deixou. As promessas a qual o Senhor ele tem sobre a nossa vida. E quando nós entramos nessa palavra de Abraão, nós vemos assim o quão é maravilhoso, né? O quão ele não tem palavras pra gente, na verdade, descrever quão maravilhoso é aquilo que Deus faz sobre a nossa vida. Ainda que muitas das vezes nós estejamos num cenário, nós estejamos num ambiente a qual nós olhamos e nós vemos assim, como assim Deus está falando isso, mas olha como hoje eu estou, né? Essa semana, Deus ministrou essa palavra no meu coração porque eu passei uma situação, né? Eu passei algo assim, algo muito doloroso e eu fui chorar, eu chorei muito na presença do Senhor e falei, Senhor, né? Tanta promessa, é tanto isso, é tanto aquilo. E comecei a orar, a falar com Deus chorando. E eu falei uma palavra ao Senhor e falei assim, Deus, tirar o meu chão. Né? Eu usei essa expressão. Quando eu falei essa expressão, a voz do Senhor bradou na minha alma e o Senhor ele disse assim: o homem pode tirar o teu chão, mas eu dou o mar, passa por cima. E quando o Senhor ele bradou essa voz dentro da minha alma, disse passa por cima, veio a palavra de Jesus, né? Naquela tempestade aonde Jesus fica ali, manda os discípulos ir na frente, né? E os discípulos vão, daí dá uma tempestade, aonde os discípulos eles ficam temerosos, né? Por causa daquela tempestade. E Pedro, né? Ele olha e vê, achando que era um fantasma, e o Senhor ele dá uma ordem bem, né? Que Pedro ele fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda ir contigo. E Jesus ele fala, vem. E quando Jesus, né, quando vem essa palavra assim, com a voz do Senhor bradou na minha alma, dizendo assim, eu sou Deus, que eu cumpro promessa quando falo, né? E nesse momento o Senhor ele bradou na minha alma e essa palavra veio contra a minha alma e foi sobrenatural, assim, sabe como a palavra do Senhor fala, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então quando vem a alegria do Senhor, a gente lembra de tudo aquilo que Deus falou sobre a nossa vida e Ele é fiel em cada palavra para cumprir. E quando o Senhor ministrando essa palavra de Abraão no meu coração e o Senhor falando para mim, minha filha, tudo pode estar um cenário, muitas das vezes o contrário. Porque Abraão ele tinha tudo, mas faltava um filho, né, para ter sua herança, para se concretizar aquilo que Deus tinha falado. E Abraão ali, ele viveu muitas coisas. Quando a gente começa a entrar na história, a gente vê a grande escassez, ele desce para o Egito, né, a fome ali que deu, ele desce para o Egito, a Faraó pega Sarai,
E tudo aquilo parecia, meu Deus, né? Deus já falou que ia engrandecer e agora tá acontecendo isso. E às vezes na nossa vida parece um tormento de coisas, os ventos vendavais, a tempestade, e a gente começa a se desesperar, o medo bate, mas quando a gente lembra no que o Senhor ele falou para mim, para você, a promessa a qual ele falou, né, para mim, para você. E quando nós olhamos lá em Cristo, né, a herança que Cristo nos deu, porque lá em Efésios eu quero compartilhar essa palavra com você sobre essa herança de Jesus sobre a minha vida e sobre a tua vida, e eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Lá em Efésios 1:3, o Senhor me faz lembrar essa palavra agora. Essa palavra ela vai nos dizer, e eu gostaria, se você puder, leia, acompanhe essa palavra que vai dizer assim: as bênçãos de Deus em Cristo, o autor da nossa redenção. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, com toda herança para mim e para você. Olha a herança de Jesus para mim e para você. Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade. Então nós entendemos aqui, por essa palavra, né, que a herança que ele tem nos deixado, todas as sortes de bênção. O Senhor, ele é fiel para cumprir cada palavra que ele tem direcionado à nossa vida. O Senhor, ele foi fiel em Gênesis e Apocalipse, e a palavra do Senhor fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Deus não muda. Eu sempre costumo dizer que quem muda somos nós. Às vezes nós tomamos rumos ou direções que Deus não está, e Deus não faz, e não vai, e não e aquilo ali não é a direção a qual Deus nos deu. E às vezes a gente paga até um preço alto, muitas das vezes, né? Por caminhos. Sara arrumou um caminho, Sara arrumou, olhando para Agar, achou uma oportunidade. Tá demorando a promessa, mas Deus ele é fiel no tempo. Se eu e você ficar na presença de Deus, confiando no que ele falou, Deus é fiel no tempo. Agora eu faço uma pergunta: qual é o legado que você está carregando hoje? Né? Qual é esse legado? E quando o Senhor falava em legado para mim, o Senhor falava para mim Abraão. Abraão, quando Deus ele falou da promessa sobre a vida de Abraão, olha o legado que Abraão, o legado, você sabe o que significa legado? Legado é algo que é passado de geração em geração. Legado bíblico, tá? É um propósito transmitido de uma geração para outra. Então, quando nós lembramos do legado que é Abraão, Isaac e Jacó e toda aquela descendência ali, a gente olha o legado a qual Abraão levou, a gente olha o legado a qual nós temos levado. Qual é o legado que você tem levado hoje? Né? Qual é o legado? Então, que nessa tarde essa palavra venha estar no teu coração e carrega um legado de bênção sobre a tua casa, de bênção sobre a tua família, de bênçãos em nome do Senhor Jesus. Que toda maldição hereditária, que toda maldição geracional caia por terra contra a tua vida em nome do Senhor Jesus. E que as bênçãos de Deus venham estar sobre a tua vida. E quando nós entendemos que o legado em Cristo Jesus, nós carregamos um legado de bênçãos, um legado de vitória, legado de cura, legado de transformação, legado de honra. Nós levamos legado da parte de Cristo extraordinário, de unção e poder. A unção que ela quebra o jugo, a unção que destrói toda arma que é feita para nós, ela é destruída, todo jugo é destruído, em nome de Jesus. Então que nessa tarde nós viemos carregar uma herança a qual Cristo já nos deu, que está tudo nessa palavra aqui, a herança a qual ele nos deixou, porque uma herança a gente só pega a partir do momento que alguma pessoa morre, né? Ela deixa um testamento, ela deixa uma herança. O legado é de uma geração para outra. Então, quando Cristo morreu, ele já nos deixou toda esta palavra, que são bênção e vitória sobre a minha vida, o manual e a bússola a qual nós precisamos caminhar sobre a face da terra e ensinar a nossa geração. Que você nesse momento, em nome do Senhor Jesus, venha carregar legado da parte do Senhor. Venha levar herança de Jesus Cristo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que
toda sorte de bênção esteja sobre você, amém? E que nós venhamos aprender um pouquinho mais nesse momento, dessa palavra, dessa ministração, em nome do Senhor Jesus, amém? Receba essa palavra, que Deus ele é fiel para cumprir no tempo exato e no tempo certo. Ele é fiel para cumprir toda a palavra e todas as promessas dele. E a maior promessa, né, hoje, a maior promessa que eu e você espera é a grande volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o Salvador da nossa alma, o Salvador da nossa família, o Salvador da nossa herança. Amém? Em nome de Jesus, recebe essa palavra para a glória do nome do Senhor. Amém?